Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o nosso último capítulo, nosso último módulo do bimestre. Então, nós estamos próximos aí de chegar às nossas férias, então nós temos mais duas partes para trabalhar dentro desse módulo. Nós vamos ter uma aula essa semana, uma aula na próxima semana, ou então atividade na próxima, não sei, a gente vai ver como é que decide. Mas nós só temos mais duas aulinhas para a gente finalizar o nosso conteúdo, tá? Então, esse é um capítulo do livro de vocês, eu não me recordo aqui qual é o capítulo, deixa eu ver aqui. É o capítulo 9 do livro de vocês, e ele vai ser dividido em duas aulas, para não ficar muito grande e para não ficar tão pesado para vocês, tá? Hoje nós vamos começar com as condições meteorológicas. Então, a gente vai dividir. A primeira aula vai ser sobre condições meteorológicas e a próxima aula vai ser sobre os tipos de clima, tá bom? Para a aula não ficar tão extensa e também porque é um conteúdo um pouco mais complexo para a gente poder trabalhar, tá bom? Então vamos aí, nós vamos trabalhar sobre condições meteorológicas. O que são condições meteorológicas, gente? São as características de temperatura, de umidade, as características que nós teremos do dia, do tempo, né, que vai influenciar na determinação também, de forma geral, no clima de um determinado local. Bom, que são? Existem aí alguns fatores meteorológicos. Quais são esses fatores meteorológicos, gente? O que é isso? São fatores que influenciam nas mudanças climáticas diárias do tempo meteorológico. Quais são esses fatores? Temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar atmosférico. Então, nós temos três fatores que vão influenciar no que na mudança climática, seja de um dia ou até mesmo de uma região de forma específica. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre esses três fatores e algumas coisas que estão diretamente ligadas a esses três fatores. Bom, o que é temperatura atmosférica? Refere-se ao nível de aquecimento do ar atmosférico em determinado lugar e horário do dia. Então, é aquela temperatura aquilo que nós sentimos, o calor ou o frio, certo? Entendendo que quando a luz solar, né, reflete sobre a superfície terrestre, depois que ela reflete na superfície terrestre e vai subir, entre aspas, né, esse é o momento quando aquece a superfície, esse calor que aquece a superfície começa a ser liberado. E é aí onde causa a nossa sensação térmica e a temperatura do local, tá? Então, dependendo do local, do tipo de superfície, nós vamos ter uma temperatura mais alta ou uma temperatura mais baixa. Lembra que a gente falou da questão do albedo, do índice de reflexão, de que quanto mais escuro for a superfície, maior a quantidade de luz retida, ou quanto mais claro é o contrário? Então, isso também vai ser determinante na temperatura daquele local, tá? Então, entendendo que o Sol entra, reflete na superfície, aquece a superfície terrestre, e conforme vai liberando o calor dessa superfície, nós vamos ter aí a temperatura do dia, ou daquele local. Bom, existe a temperatura média e existe a amplitude térmica. O que é isso? A temperatura média? Média, já lá na matemática já diz, né? Quando a gente faz uma média, como que a gente faz uma média? A gente soma tudo e divide pela quantidade de vezes que a gente somou, não é isso? Então, olhem aí. O que é a temperatura média? Ela é obtida por meio da soma das temperaturas medidas em horários diferentes do mês, do ano ou intervalos constantes, dividida pela quantidade de medições realizadas. Então, digamos que eu quero saber a temperatura média do dia de hoje. Então, eu vou medir às 6 da manhã, ao meio-dia e digamos que à meia-noite. Então, eu medi 3 horas, eu medi 3 vezes nesse mesmo dia, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas três temperaturas, vou somá-las e vou dividir por 3. A temperatura, o resultado que der é a minha temperatura média do dia. Então, eu vou pegar aí, vou ver qual foi a variação, né, dessas temperaturas ao longo do dia e determina a temperatura média. Já a amplitude térmica, ela é diferente. O que é a amplitude térmica? É a diferença entre as temperaturas máxima e mínima durante um período estabelecido, em geral, um dia. Então, por exemplo, durante um dia, né? Desde a meia-noite lá, que começa o dia, né? Meia-noite 1, nós estamos no dia. Desde a meia-noite 1 até as 23 horas e 59 minutos, eu vou ver qual foi a variação de temperatura. Então, digamos que a menor temperatura tenha sido 9 graus e a maior
tenha sido 20 graus. O que seria a amplitude? É a diferença entre o 20 graus, que é a maior temperatura, e o 9 graus, que é a menor temperatura. Então, a amplitude, a diferença vai ser de 11, então 11 graus. Então, a diferença entre a maior e a menor temperatura são de 11 graus, essa é a amplitude térmica. Então, aqui, ó, um exemplo, né? Nós estamos aqui na cidade, que é a cidade de São Paulo, né? Então, na quinta-feira, o máximo de temperatura é 26 e o mínimo é 13. Então, a diferença entre 26 e 13 vai ser a amplitude térmica, entenderam? Então, eu vou pegar o 26 menos o 13 e aí eu sei qual vai ser a amplitude térmica daquele local. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre pressão atmosférica. Aqui é um conteúdo, essa parte é uma parte um pouco complexa, mas eu quero que vocês fiquem bem atentos, que eu vou tentar deixar, né, bem esclarecido para vocês como é que funciona isso. A gente sempre vai falar sobre pressão atmosférica, né? Que é algo extremamente importante aqui para o nosso planeta. Mas vamos entender o que é a pressão. O nome já diz, né? É o peso que a atmosfera exerce sobre a superfície terrestre. Esse fenômeno ocorre devido à força gravitacional da Terra, que mantém os gases ao redor do planeta e pressionando-os em direção à superfície. Então, nós temos lá a atmosfera, né? Em volta da Terra. Com a força gravitacional, que é a força que faz com que a gente não voe, né? Essa força empurra essa atmosfera, esses gases para a superfície. Então, nós temos uma pressão da atmosfera, certo? Professor, por que nós estamos falando disso? Porque isso influencia no clima? Sim, isso influencia. Então, prestem atenção. Quanto mais alto é um lugar em relação ao nível do mar, mais rarefeito é o ar atmosférico. Ou seja, mais afastado ficam as moléculas de ar umas das outras. Portanto, menor é a pressão atmosférica. Como que isso influencia na temperatura? Quanto mais alto, então, menor é a pressão, certo? Mais as moléculas ficam dispersas. Deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês. Aqui. Tá vendo? Quanto maior é a altitude, menor é a pressão atmosférica. Quanto menor é a altitude, maior é a pressão. Aqui é como se fossem as partículas de ar. Então, quanto maior é a pressão, mais próximas ficam essas partículas. Quanto menor é a pressão, menos próximas ou mais longe essas partículas ficam uma das outras. Quando há essa dispersão maior dessas partículas, acaba diminuindo a temperatura por causa do afastamento dessas partículas de ar. Então, quanto mais próximas essas partículas de ar estão, maior vai ser a temperatura. Quanto mais dispersas ou afastadas elas estão, menor vai ser a minha temperatura. Então, a pressão atmosférica influencia aqui. Quanto maior é a altitude, menor é a pressão atmosférica. Quanto menor é a altitude, maior é a pressão atmosférica. Porque quanto mais próximo da superfície terrestre, maior é a força gravitacional que a gente sente. Sente assim, né? Que é uma força que é exercida sobre o nosso corpo, apesar da gente não sentir, tá bom? Vamos lá. Outro ponto importante em relação à pressão atmosférica é que a pressão atmosférica ela está diretamente ligada a alguns tipos de vento que vão influenciar na nossa temperatura. Existem aí as áreas de alta e baixa pressão atmosférica. O que é isso? Vamos explicar aqui, ó. As áreas de alta pressão é o quê? Quando em regiões altas da troposfera há uma grande quantidade de ar frio. Esse ar frio, ele é mais pesado, certo? Então, quando ele é mais pesado, ele vai descer das grandes altitudes para a superfície terrestre. Geralmente, isso vai acontecer nas zonas temperadas e polares do planeta. Quando esse ar frio vem e desce, né? E desce, ele vai se dispersar. E aí, quando ele se dispersa, ele geralmente vai principalmente em rumo à linha do Equador, que são as zonas mais quentes do planeta. Então, as zonas de alta pressão são as zonas mais próximas às zonas temperadas e às zonas polares, onde nós temos uma grande quantidade de ar frio. Esse ar frio desce, porque ele é mais pesado, tá? E acaba resfriando aí, causando alguns ventos frios que vão soprar em direção à linha do Equador.
E nós temos as zonas de baixa pressão, que só vai acontecer onde? Nas regiões do planeta onde nós temos uma grande quantidade de insolação, que são as regiões próximas à linha do Equador. O que vai acontecer aqui? Aqui nós vamos ter correntes de ar quente, tá? Que vão estar em baixas altitudes. Nessas áreas, o ar quente e rarefeito, ele é mais leve. Vai fazer com que esse ar suba, porque ele é mais frio, ele é mais leve, mais frio não, mais leve. Ele vai acabar subindo, tá? Quando o ar vai subindo aproximadamente até 10.000 metros de altitude, nesse ponto vai formar grandes correntes de vento que sopram em alta velocidade do norte para o sul, e aí a gente começa o ciclo novamente, porque aqui, ó, vem aqui, tá vendo que um tá ligado ao outro? Nisso, o que que vai influenciar no que a gente está falando em relação à temperatura? Porque esses ventos, eles vão influenciar na temperatura de uma região. E existem diferentes tipos de ventos, que são formados por essas áreas de alta e baixa pressão atmosférica. Bom, os dois primeiros tipos que nós vamos falar são a brisa marinha, noturna e diurna. Tem diferença? Tem diferença. Vamos entender por que tem diferença. Espera aí. Vamos entender aqui, então, como é que funciona. A brisa diurna, né, que é essa primeira imagem aqui, o que acontece? Aqui nós temos uma menor temperatura, que é um local de alta pressão, certo? O ar frio ele vai se deslocar para a costa, que está relativamente mais fria do que o mar, e aqui ele vai encontrar uma zona de baixa pressão, que é o ar quente. E aí, o que vai acontecer? Esse ar quente, quando eles se encontram aqui, o ar vai subir, ele vai se elevar sobre a costa, que está mais quente do que o ar do mar, certo? E aí ele acaba voltando aqui para o oceano, refazendo esse ciclo. Então, nós temos aí o ar, né, o vento, que está mais frio, vem para a parte da costa, que acaba encontrando com essa região mais quente, sobe o ar, porque o ar quente ele é menos pesado do que o ar frio e retorna para o oceano, e assim fazendo esse ciclo que a gente chama de brisa maria diurna. Agora, quando nós vamos para a noite, aí inverte. Por que vai inverter? Porque aqui nós vamos ter o continente vai se tornar a parte de alta pressão, com a menor temperatura. E o oceano vai se tornar o local de baixa pressão, com a maior temperatura. Por quê? Porque a água ela foi aquecida durante o dia e ela demora a liberar todo o seu calor. Então aqui está mais quente e aqui está mais frio. E agora nós temos o inverso do que aconteceu aqui, certo? Então, aqui é de baixa pressão, então a gente vai vir do continente para o oceano e fazer esse ciclo, tá bom? Esse é o ciclo. Lá no livro de vocês tem tudo isso explicando. Quem tiver o livro didático pode acompanhar. Quem não tiver, eu vou deixar aqui esse material para vocês, tá? Lá no livro de vocês, na página 138, tem a explicação dessas brisas. Então, essa daqui é a brisa marítima, tá? A brisa marinha. Aí também existem outros dois tipos de brisa, que é a brisa de vale e de montanha. O que é a brisa de vale? Vamos entender. O ar no interior do vale, ele fica quente, ele fica mais quente. Durante o dia, ele eleva-se, tá? Eleva-se na costa acima e depois ele resfria. Então, o ar no interior do vale ganha calor, ele fica quente. E aí ele sobe, vai se elevando, porque o ar quente é mais leve, tá? E aí acaba originando essas massas de ar quente, esses ventos quentes que são chamadas de brisa do vale. E nós temos a brisa de montanha. O que é a brisa de montanha? Quando o sol se põe, tá? O ar da montanha se resfria. Aí ele desce pela encosta do vale, interior do vale. Então, aqui durante o dia nós vamos ter uma movimentação de ar quente que vai subir o vale, porque o ar quente ele é leve. E durante a noite nós vamos ter a descida do ar frio, tá? Porque quando o sol se põe, né, acaba a montanha se resfria, desce, encosta abaixo para o interior do vale.
E aí nós temos, então, de vale por quê? Porque o ar quente sobe pela montanha. Brisa de montanha por quê? O ar desce pela montanha. Entenderam a diferença? Isso tudo aqui vai influenciar na temperatura do dia, tá? Porque isso aí vai fazer com que aumente ou diminua a temperatura. Vamos lá. O último ponto aqui do que influencia nas condições meteorológicas são a umidade do ar atmosférico. O que é umidade, gente? É água, tá bom? A umidade presente no ar atmosférico tem sua origem nas águas dos oceanos, dos lagos e dos rios, assim como também da evapotranspiração das plantas. Então, o que acontece? O sol, lembra que a gente falou sobre o ciclo da água algumas aulas atrás? No ciclo da água, a água evapora, não é? Com a força do sol, com a energia do sol. Essa água, ela evapora, ela fica no ar, e a gente chama isso de umidade do ar. A umidade do ar é extremamente importante, por quê? Porque para a gente ela traz conforto térmico, é mais saudável para a gente. Quando nós temos uma baixa umidade do ar, que é o caso que nós estamos vivendo agora aqui no Cerrado, né? A gente entra no período de estiagem, não tem chuva, e a gente não tem muito de onde vir essa água, porque a gente não tem litoral, então a gente tem uma baixa umidade do ar. Quando, a gente está vivendo o extremo, né? Aqui ele vai falar o seguinte, ó. A quantidade de vapor de água em suspensão na atmosfera possui um determinado limite, que é o chamado de ponto de saturação. O que é o ponto de saturação? É quando chega no limite da quantidade de água que o ar resiste, tá? Ele tem ali o seu ápice, chega ali, ele não resiste mais à quantidade de água. E aí a gente chama isso de ponto de saturação. E aí, o que vai originar esse ponto de saturação? Então, a partir desse momento, o vapor se condensa e formam as nuvens. E daí pode acontecer uma chuva ou precipitação, que a gente chama dentro da climatologia, ou não. Então, pode chover ou pode não chover. Voltando um pouquinho na questão da baixa umidade do ar, que nós estamos vivendo agora, quando nós temos uma baixa umidade de ar, gente, é necessário que a gente umidifique as nossas narinas, que a gente umidifique o ambiente que nós estamos. Se você não tem aquele aparelhinho umidificador, o ideal é você colocar uma bacia com uma água, uma toalha molhada, um pano molhado, para poder ajudar. Mãe da gente sempre faz isso, né? A gente sempre fica se perguntando, para que isso? É para melhorar a quantidade de água no nosso ar, porque aqui no Cerrado nós temos vivenciamos um momento de extrema baixa umidade. Se fosse a umidade muito baixa ao extremo, a gente não pode fazer esforço físico, atividade física, o ideal é ficar quieto, porque pode acabar prejudicando a nossa saúde, tá? Mas vamos voltar aqui na questão das nuvens. Então, quando há saturação de água, formam-se as nuvens. E existem diferentes tipos de nuvens, tá? Quando a gente olha para o céu e vê aqueles formatos, é porque existem diferentes tipos de nuvens. Nós vamos falar de algumas dessas nuvens aqui. No livro de vocês, ele traz 3 tipos de nuvens. Até, inclusive, no livro está errado aí a colocação. Mas a gente vai falar desses 3 tipos, porque estão vendo que são vários, né? A gente vai se ater aos 3 principais tipos de nuvens, também para a gente não ter necessidade de ir tão longe assim, tá bom? Vamos lá. O primeiro tipo de nuvem que a gente vai falar aqui é o tipo de cirrus. Que nuvem é essa? Vamos falar um pouquinho sobre ela aí. É a nuvem que fica nas maiores altitudes. Então, é uma nuvem que fica em altas altitudes, é ótimo, né? Uma grande altitude. Qual é a característica, essa aqui que nós estamos falando, do cirrus. Qual é a característica dessa nuvem, gente? São nuvens que formam pequenos cristais de gelo e que geralmente ela parece é conhecida como crina de cavalo. Por quê? Pelo formato que ela tem, tá? Então, ela é um tipo de nuvem que fica aí a mais de 7 quilômetros de altitude. Nós temos os cúmulos, que são esse aqui, ó, os cúmulos, que fica uma uma altitude média de 4 quilômetros. Essa cúmulos, ela é aquela bem comum que a gente vê muito, né? Que parece um formato de algodão mesmo, tá bom? Parecem grandes flocos de algodão, como diz aqui no livro, e que elas são brancas e verticalmente alongadas. Então, essas são a cúmulos. E nós temos as estratos, que é essa aqui, ó. A estratos é a que fica em mais baixa altitude, uma cerca de 2 quilômetros só de altitude, tá?
E ela se forma em camadas horizontais. Aqui, ó, essa daqui. Bom, outra coisa, quando a gente fala de nuvem, a gente tem que falar também de chuva, porque as chuvas elas se darão através da formação das nuvens. E existem diferentes tipos de chuva. Na verdade, existem 3 tipos de chuva. Vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de chuva. Vamos lá? Bom, existem as chuvas orográficas ou de relevo, as chuvas convectivas ou de convecção, e nós temos as chuvas ciclônicas ou frontais. Vamos falar aqui sobre as chuvas orográficas ou chuvas de relevo, tá? O que acontece? Como que gera esse tipo de chuva? O vento ele vai ser carregado, tá? A umidade ela vai ser carregada, tá? E aí, o que vai acontecer? Ao atingir uma serra, por isso que chama de relevo, porque quando ele encontra, essas nuvens encontram uma barreira geográfica, seja uma montanha, seja um planalto, uma serra, ali ela vai acabar ficando, permanecendo ali. Aí, quando ele encontra essa parte mais alta, vai ter ali uma temperatura mais baixa por causa da altitude, e aí o vapor de água atinge a sua máxima de saturação e acaba ocasionando a chuva, tá bom? Então, os ventos vêm, né, trazendo as nuvens, ela vai encontrar uma barreira geográfica onde nessa grande altitude vai acabar tendo uma temperatura mais baixa, que vai ocorrer a saturação da nuvem e ocorre a chuva. As chuvas convectivas ou de convecção é quando vai ocorrer pelo aquecimento do ar. Então, tem um forte aquecimento do ar que é caracterizado por movimentos ascendentes que elevam o ar úmido. Então, o que isso quer dizer? A saturação promove a formação de nuvens que logo precipitam na forma de chuvas vigorosas. Então, o ar quente, que é mais leve, sobe, certo? E acaba elevando a saturação ou a quantidade de água das nuvens e acaba gerando aí as chuvas, tá? E aí, por fim, nós temos as chuvas ciclônicas ou frontais. O que são? Ela vai resultar do encontro de diferentes massas de ar. O encontro de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente. Tá vendo? Essa daqui é aquele tipo de chuva que chega inesperadamente, aquela chuva bem forte, sabe? Quando essas massas de ar encontram-se, então, acaba havendo a saturação dessa região e acabam ocorrendo as chuvas. Bom, a nossa aula de hoje é até aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os tipos de clima, a diferença entre clima e tempo, porque tem diferença. E nós vamos falar sobre os climas que existem na Terra e falar também de alguns climas, falar dos climas aqui do Brasil. Bom, e aí na próxima aula, então, a gente se encontra, tá bom? Um abraço para vocês, um beijo e até mais.